Meus irmãos, nossa mensagem nesta noite está em Eclesiastes, capítulo 3. Creio que as crianças acompanham o presbítero Marcos. Eclesiastes, capítulo 3. Nós daremos continuidade à série de exposições no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Na semana passada nós vimos como o nosso coração tem uma grande questão de busca por satisfação e como ele tenta encontrar satisfação na sabedoria, nos feitos então das mãos dos homens ou então na busca por prazeres. Nós chegamos à conclusão de que essas coisas não são suficientes para então nos satisfazer, para então trazer alegria, consolo em meio às diversas circunstâncias que vivemos em nossa caminhada. É necessário que aquele que é eterno faça parte de nossa vida para que tenhamos plena satisfação. No texto de hoje, o capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão continua nos auxiliando a ter uma perspectiva de sobre o sol, a perspectiva que vem de Deus e que nós então podemos contemplar a realidade que os nossos olhos enxergam, então com novas lentes, com as lentes da fé, e então enxergar tudo aquilo que está ao nosso redor com outros olhos. Mas ele faz isso sempre numa dinâmica. Primeiro ele apresenta a perspectiva de debaixo do sol, a perspectiva de sob o sol, ou seja, aquilo que todos os homens podem contemplar por sua própria capacidade, por sua própria a capacidade de raciocínio e outras habilidades. Aquilo que está patente aos olhos de todos, a perspectiva de sob o sol. Para então nos mostrar a perspectiva de sobre o sol e enxergarmos que as ações humanas dentro do tempo não são suficientes para dar significado à nossa vida. Nós precisamos olhar para as ações de Deus, que têm um significado eterno, para que então aproveitemos da melhor maneira possível a vida aqui. Nós precisamos enxergar que nossos atos por si mesmos, dentro do tempo, são limitados e até mesmo suscetíveis ao fracasso, para que então olhemos para as obras de Deus que são eternas e então enxerguemos significado para a nossa vida. Salomão quer que nós contemplemos que as ações humanas são efêmeras, passageiras, quer o seu ato de fazer, quer o resultado, para que então enxerguemos que os atos de Deus são eternos e os benefícios para a nossa vida também. Essa é a perspectiva de sobre o sol. Por isso convido você a acompanhar a leitura de Eclesiastes capítulo 3, primeiro do versículo 1 até o versículo 10. Depois nós vamos com as outras partes à medida em que expormos o texto. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Se as crianças estivessem aqui, eu ia pedir para elas fazerem 2 desenhos. O primeiro desenho seria de um castelo de areia. E o outro desenho também de um castelo de areia, mas num lugar diferente. Inspirado no ensino de Jesus Cristo sobre 2 fundamentos, do homem que construiu uma casa sobre a areia e do outro que construiu uma casa sobre a rocha, eu iria pedir para as crianças desenharem um castelo de areia na beira da praia, junto ao mar, e depois um castelo de areia sobre uma rocha. E perguntando para elas qual a diferença de se construir na beira da praia e sobre uma rocha. Quando nós pensamos num castelo ali na praia, ele está suscetível a tantas coisas. Há um mar que avança, e mesmo que demore horas, possivelmente a maré que sobe à noite levaria aquele castelo embora.
Ou então uma pessoa que passa pela praia desapercebida, vai lá e tropeça e destrói tudo aquilo que a gente fez com nossas mãos. Ou simplesmente uma pessoa má, que olha para um castelo bonito e fala assim, eu não suporto esse castelo. Não sei se alguém coloca isso no seu coração, eu não suporto um castelo. Mas há pessoas que gostam de trazer dano à vida das outras simplesmente por diversão. E então vai lá e destrói o castelo. Castelos são como nossas obras. Elas têm um significado dentro do tempo, mas esse significado pode ir embora assim que ou alguma coisa que existe na natureza trouxer maior dano do que aquilo que nossas obras produziram, ou então de alguém despercebido, sem mal intenção, trombar com as nossas obras e então colocar fim a tudo aquilo que nossas mãos levantaram, ou simplesmente até mesmo pessoas com intenções más e até mesmo o inimigo de nossa alma que tenta infligir danos, muitas vezes trazendo dor naquilo que nós mais valorizamos. Nossas ações dentro do tempo são como um castelo de areia. Do nada ele pode desaparecer. Mas um castelo sobre uma rocha, como uma casa sobre uma rocha, está muito mais protegido, muito mais seguro. E olhar para as obras de Deus é olhar para essa rocha que é eterna. É olhar para aquilo que dá segurança. É olhar para aquilo que traz paz e consolo. É sobre isso que Salomão está falando no capítulo 3. Ele está falando a respeito de nossas obras, dentro do tempo, que são passageiras e são efêmeras. Mas depois ele vai falar a respeito das obras de Deus, e essas são eternas, porque os seus decretos vêm de antes do tempo, e por isso nem o tempo pode causar dano a elas. Há uma diferença quando eu encontro segurança, significado nas minhas obras, como nós vimos no sermão da semana passada, e uma diferença quando a minha segurança, a minha paz e o significado da minha vida está nos decretos de Deus ou nas obras de Deus. Salomão quer que nós enxerguemos que somente quando olhamos para estes atos eternos de Deus, nós podemos aproveitar inclusive os nossos atos passageiros. Porque nós não estaremos preocupados se os nossos atos ou os produtos deles durarão para sempre, mas nós simplesmente aproveitaremos cada uma de nossas ações com o valor que elas têm. Primeiro, nesse texto, nós encontramos talvez o texto mais famoso de Salomão, que é há tempo para tudo, né? Pelo menos, muitas vezes nós pensamos a respeito disso. E com base nos primeiros 8 versículos, eu gostaria de pensar que existe 2 perspectivas principais acerca da vida, especialmente acerca do tempo. Primeira perspectiva que domina toda a humanidade é a perspectiva de que o ser humano tem controle sobre o tempo, ou sobre as ações, ou sobre a vontade que ele faz dentro do tempo. Então nós acreditamos que o tempo está debaixo de nossa soberania, de nosso domínio, de nosso governo. Muitos acreditam que podem viver assim, e simplesmente valorizam o tempo, o dia de hoje, como se fosse o único dia a ser vivido. Ou como o apóstolo Paulo um dia disse, se não existe outro momento, se não existe uma ressurreição, comamos e bebamos, simplesmente os nossos atos têm valor e nada mais. E a outra perspectiva é de que o tempo e as ações que acontecem dentro do tempo estão debaixo do controle e da soberania de Deus. Quando a gente olha para esses primeiros 8 versículos, vamos olhar primeiro para a perspectiva que Salomão nos mostra, que é a perspectiva de sob o sol, aquilo que os nossos olhos contemplam. E os nossos olhos contemplam basicamente que parece que o que importa é a vontade humana, ou os atos humanos é que então dão o tom da história e fazem a história se mover. Isso pode ser tão verdadeiro num primeiro momento para nós, que nós olhamos para esse texto e quando a gente lê no versículo 1 assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol, que muitos acreditam que então poderão viver todas as coisas que quiserem nessa vida. Poderão aproveitar tudo o que está descrito do versículo 2 até o versículo 8, porque há tempo para tudo. Existe o tempo que hoje eu posso controlar e então hoje eu vou produzir. Existe o tempo que então eu posso controlar e quando eu chegar a determinada idade, então eu vou desfrutar daquilo que eu fiz. Nós muitas vezes acreditamos que há tempo para todas as coisas como se nós estivéssemos no controle do tempo. Como se nós ditássemos o ritmo de nossa vida. E como se nós soubéssemos exatamente como as coisas sucederão.
Pense que talvez você decidiu estar aqui hoje porque você enxergou um benefício de estar na igreja ao invés de, estar viajando, estar em qualquer outro lugar. Sim, nós podemos almejar um benefício, mas nós não conseguimos controlar todos os benefícios e saber que estar aqui exatamente nos trará o que nós pensávamos. Hoje de manhã, ou no almoço, talvez exageramos um pouco na comida. E nós não conseguimos calcular se o preço de um prato a mais trará alguma consequência em nossa vida. Há muitos que dizem que pode trazer alguma coisa, mas existem tantas circunstâncias que estão ao nosso redor que fogem ao nosso controle de um ato, para que a gente diga, esse ato vai então suceder e vai trazer tal resultado. Você abraça talvez os seus filhos antes de ir trabalhar, e você não sabe, por exemplo, se eles vão lembrar, quando mais velhos, daquele ato. Ou até mesmo de que você o fez um dia. Nós não conseguimos controlar os atos de nossas mãos. Nós não conseguimos controlar as obras de nosso tempo e dizer exatamente como eu planejei, assim sucederá. Mas muitas pessoas acreditam que há um tempo e que vai chegar o tempo de viver uma vida diferente, mas que esse tempo ainda não chegou. Há tempo para tudo. Há tempo para corrigir aquilo que precisa ser acertado. Mas deixe isso para depois. Vai chegar o dia em que eu vou conseguir fazer isso. Vai chegar um dia, então, em que eu vou conseguir resolver os meus problemas familiares. Vai chegar o dia que eu serei mais disciplinado. Meus irmãos, se nós partirmos desse pressuposto, nós estaremos perdidos. Nós precisamos entender que o tempo não está debaixo do nosso controle. E talvez isso se torne bastante evidente de que mesmo que o ser humano acredite ser soberano sobre as suas atividades, como nós lemos do que está do versículo 2 até o versículo 8. Veja o tanto de coisas que tem, e são pares que são apresentados aqui para tentar dizer o seguinte: todas as ações humanas estão dentro do tempo. Mas veja que são 7 versículos, do 2 ao 8, em cada versículo há 2 pares, e esses pares são extremos. Então veja o versículo 1, há tempo de nascer e tempo de morrer. Depois vai lá para o versículo 8 já, há tempo de guerra e tempo de paz. E todos que estão no meio estão nessas extremidades. Não sei se você lembra, na semana passada, que eu falei que o número 7 é bastante importante dentro do livro de Eclesiastes. Lembra que eu falei que aparece a palavra coração num trecho de Eclesiastes 7 vezes? Para dizer que tudo que nós buscamos e almejamos é uma questão do nosso coração. Aqui, Salomão emprega o mesmo recurso. Há 7 pares, 7 versículos, com 2 extremidades em cada um deles, totalizando 14, então, elementos. Nascer, morrer, 14 ações. Então, plantar, arrancar o que se plantou e assim por diante. Todas as obras estão contempladas aqui. Mas existe apenas uma constante. De tudo o que Salomão fala, existe apenas uma coisa que não muda. O quê? O tempo. Nasce, morre. Planta, arranca o que plantou. Ajunta tijolos, destrói tijolos. Abraça e deixa de abraçar. Mas em tudo isso há um tempo. A palavra tempo aparece 28 vezes. Pensa no povo de Israel, ouvindo isso junto ao templo, sem ter um microfone, sem ter um ambiente agradável e precisando memorizar as coisas. O que bate na mente? Tempo, tempo, tempo. E a gente olha para as nossas ações e elas não controlam o tempo. Às vezes acreditamos que sim, mas a experiência nos diz que não. É só olhar para como as pessoas estão extremamente ansiosas e preocupadas em sua vida, num ambiente marcado por um excesso, ou pelo menos por uma colocação da superprodutividade como alvo a ser alcançado. As pessoas olham e as pessoas então tentam correr e acreditam que enchendo suas agendas encontrarão significado. Mas elas mudam de uma ação para outra. E se já é assim na época de Salomão, por volta do ano 900 a.C., quando não tinha internet, quando não tinha nem eletricidade, quando as pessoas simplesmente plantavam e colhiam, e ele já consegue encontrar 28 ações diferentes. Imagina em nosso tempo, que nós passamos o dedo por um celular e quando a gente vê,
se foram 3, 4 horas de nossa vida? A gente não consegue muitas vezes nem controlar aquilo que está diante dos nossos olhos, num pequeno elemento, num pequeno aparelho. A gente quer controlar aquilo que é uma constante dentro da realidade. Mas Salomão diz, nós podemos encarar a vida como se nós fôssemos soberanos sobre o tempo. Mas ele quer apresentar uma outra perspectiva. A perspectiva de que as ações que desempenhamos ou as atividades que são próprias de nossa vida dentro do tempo estão debaixo também da soberania de Deus. Estão debaixo do controle de Deus. Olhar para alguém que nasce, só nasce porque Deus quis que nascesse. Para alguém que morre, só morre porque os dias contados pelo Senhor chegaram ao fim. Olhar para os ciclos de colheita e então de plantação, é porque o Senhor estabeleceu estações e anos. O Senhor estabeleceu então todas as temporadas para que a vida pudesse surgir dentro deste planeta. Está tudo debaixo da soberania de Deus. E essa é uma perspectiva de encarar a vida. E essa é a perspectiva que Salomão chama o povo de Deus a ter. A olhar para as nossas ações como significativas. Afinal, nascer é algo muito significativo. Morrer é algo significativo. Plantar, colher tem o seu significado, mas sempre considerando que está debaixo do controle soberano do Senhor. Não há absolutamente nada que aconteça nessa terra que o nosso Deus, que está fora do tempo, não seja capaz de prever, porque Ele mesmo decretou. Por isso, Pedro, por exemplo, vai nos dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não é afetado pelo tempo. O tempo afeta o nosso corpo, o tempo afeta a nossa forma de pensar. Nós avançamos em nossa idade, nós amadurecemos, muitas vezes sem ter muito contato com outras pessoas, mas simplesmente porque a gente aprendeu que existem dores na vida, simplesmente porque trombamos com dificuldades no meio do caminho e elas trouxeram alguma experiência. Não precisa ninguém dizer para a gente, amadureça porque alguém morreu na cruz por você. As pessoas vão amadurecendo de alguma maneira. Mas existe uma forma completamente diferente de ver a vida, se nós enxergarmos a soberania de Deus, inclusive em nossa caminhada. Daqui a pouco eu volto para a gente pensar nisso. Porque existem desafios, existem dificuldades para muitas vezes nós pensar que Deus está soberanamente administrando o tempo e a história. E Salomão está consciente de pelo menos 2 delas, e talvez sejam as 2 principais que nós mais somos confrontados em nossa fé cristã. Elas estão ainda no capítulo 3, mas agora a partir do versículo 16. Veja o que Salomão fala a partir do versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Veja que Salomão nos apresenta pelo menos 2 desafios à ideia de que Deus é soberano: injustiça e morte. Versículo 16, vi ainda, perspectiva debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Como nós podemos falar a respeito de um Deus soberano se a injustiça se multiplica sobre a face da terra? Você já foi acusado de crer em um Deus que é bom, mas que permite que exista tanta fome no mundo? Você já foi confrontado em sua fé? Afinal, pessoas que são inocentes morrem todo dia. E cadê esse Deus que é bom?
A gente olha para os tribunais de nosso país e a gente vê pessoas que mereciam penas adequadas aos seus crimes, saindo ilesas, não por serem inocentes, mas por um sistema que é falho. Talvez na mente de muitos surja: como Deus é soberano num cenário como esse? Como Deus está cuidando de todas as coisas dentro do tempo num cenário como esse? A injustiça se multiplica. Se a injustiça se multiplica, Deus não é soberano. Esse é um desafio muito grande à nossa fé. Muitos colocam isso diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos responder com a perspectiva de sobre o sol, aquela que vem do próprio Deus. Curiosamente, ela soou no coração de Salomão. Porque no versículo 17 ele fala assim: então eu disse ao meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. A injustiça pode se multiplicar sobre a face da terra. Pessoas más podem sair impunes de tribunais. Mas a perspectiva de sobre o sol é o Deus que é soberano sobre todas as coisas, que entende e que disse o momento em que cada um deveria nascer, e já tem os dias contados de cada pessoa, e sabe exatamente, e traz para a vida dessa pessoa exatamente o que Ele quer. Um dia julgará ímpios e justos. Um dia manifestará a sua justiça. E nós lemos sobre isso na segunda carta de Pedro. Quando nós aguardamos ansiosamente o dia do Senhor que trará consigo novos céus e nova terra, é dito que esse dia será marcado por todas as coisas sendo incendiadas, por todas as coisas sendo desfeitas e pelos ímpios sendo julgados. Mas nós, diante disso, devemos ser aqueles que vivem de forma piedosa, aqueles que anseiam a volta do Senhor. Há uma diferença quando nós contemplamos a vida com uma perspectiva de sobre o sol, daquela que é contemplada pela maioria das pessoas debaixo do sol. Olhar para a vida talvez é marcada pela injustiça, mas olhar com as lentes dadas por Deus é enxergar que um dia o próprio Deus trará a sua justiça e que Ele continua soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as ações que acontecem dentro do tempo. O segundo desafio é a morte. Salomão nos apresenta a perspectiva, num primeiro momento, debaixo do sol, aquilo que está patente aos olhos de cada um. Uma pessoa morre, um animal morre. Uma pessoa justa morre, um animal morre. Aos olhos parece o mesmo cenário, o mesmo evento. Ele até chega a cogitar: para onde vai o espírito? Perspectiva debaixo do sol, daqueles que morrem. Será que vai para a terra? Será que volta para Deus? E muitas vezes a gente fica pensando, e talvez até olhemos num primeiro momento para esse texto e fala assim: Salomão está negando a vida após a morte. Afinal, ele está nos dizendo assim: morre uma pessoa, morre um animal. Se uma pessoa tem alma, um animal não tem. Se o destino de ambos é o mesmo, se é simplesmente o pó, não tem vida após a morte. Mas lembre-se, essa é a perspectiva de debaixo do sol. Ele sempre traz um lampejo, um vislumbre do olhar de cima do sol. Veja o que a gente tem no versículo 22. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Lembra do texto da semana passada? É bom desfrutar de todas as coisas quando nós reconhecemos que tudo vem da mão de Deus, que é o Senhor que nos dá todas as coisas. Ele em vários momentos fala: se nós olharmos simplesmente com os nossos olhos, nós vamos chegar à conclusão de que é tudo vaidade correr atrás do vento, não tem significado, não traz satisfação. E nós trocamos de uma atividade para outra como a gente trocaria se nós tivéssemos só 28 atividades a nosso dispor. Mas nós temos centenas, milhares. Mas se nós reconhecemos que vem da mão de Deus, o que Ele diz? Aproveite cada uma dessas atividades.
Não porque você está esperando com o que vai acontecer depois da sua morte. Porque ele termina o versículo 22 dizendo assim: pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A pessoa que morre não volta para olhar se os seus bens estão sendo bem administrados. Se os recursos das suas mãos, aquilo que gastou 30, 40, 70 anos trabalhando, estão sendo zelados pelas pessoas que os herdaram. Ninguém volta para cogitar isso. Aqueles que olharam para a vida de sobre o sol podem enxergar prazer nas obras de suas mãos agora, enxergar significado agora, porque até mesmo sobre a morte o Senhor é soberano e o Senhor então controla absolutamente todas as coisas. O ser humano não é soberano sobre o tempo. Nós não temos tempo para tudo o que queríamos, porque amanhã a gente vai querer outra coisa e vai faltar tempo para fazer tudo o que a gente quer. Mas todas as coisas que estão debaixo da soberania de Deus acontecerão no tempo, na história, para que então o povo de Deus seja agraciado por isso. Por isso nós não podemos ter uma perspectiva horizontal sobre a vida dizendo somos soberanos sobre os nossos atos. Mas nós precisamos ter uma perspectiva que vem de Deus, que diz que o Senhor é soberano sobre os nossos atos e por isso os nossos atos têm valor e significado. Volte para o versículo 11 até o versículo 15. Nós temos a razão do porquê os nossos olhos não podem estar apenas no tempo, mas devem estar também na eternidade. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará para eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Eis a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é, já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Eis a soberania de Deus sendo descrita, mostrada sobre nossas obras. Só que não está sendo posto nesse texto simplesmente para que a gente saiba, Deus é soberano, mas para que reajamos de forma adequada à soberania de Deus. Deus é soberano sobre os nossos atos, então significa que o que eu faço não tem valor? Tem muito valor, justamente porque o tempo colocou a eternidade também no coração do ser humano. Ele acabou de passar por um poema em que ele fala assim: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de ajuntar e tempo de derrubar. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E as pessoas estão trocando de atividades para lá e para cá. Olhar apenas com os nossos olhos, nós podemos olhar para a nossa própria vida e já reconhecer que parece um caos. Quantas pessoas não trocam de atividade para outra atividade porque estão frustradas com sua própria caminhada? Porque não enxergaram satisfação no que faziam antes? Se a gente olhar simplesmente para nós e os nossos atos dentro do tempo, nós vamos ficar frustrados. Agora imagina colocar toda a humanidade nessa conta. Colocar toda a história. Império se levanta, império é derrubado. Só que daí um outro império maior vem e destrói tudo. Descobertas científicas que mostravam-se ser gloriosas, mas depois de um tempo mostram-se falácias, mostram-se falsas. Se olharmos simplesmente com os nossos olhos e acreditarmos que o ser humano é soberano sobre a história e sobre a existência, e simplesmente os seus atos têm valor, o nosso coração se entristecerá. Agora, se a nossa perspectiva é de que tem um Deus que é eterno, Criador de todas as coisas, nós vamos reconhecer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
Tem uma canção do Estênio Márcio, se não falha a memória ao tapeceiro, que fala que às vezes as coisas não parecem tão belas num primeiro momento, mas quando a gente olha do outro lado, a gente encontra tudo formoso. A gente vê o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente olha para os nossos atos e a gente fala assim, por que isso aconteceu em minha vida? Por que esse evento recaiu sobre mim? Por que eu estou passando por isso? Quando a gente olha com a perspectiva que o Senhor quer que tenhamos, nós enxergamos o valor nisso também. Lembra do porquê você escolheu estar aqui nessa noite? Talvez você não saiba do benefício que vai ter lá. A gente não sabe dizer o quanto este culto contribuirá especificamente para a sua vida. Mas quando a nossa perspectiva vem do Deus que é eterno, simplesmente estarmos na presença do Deus que é eterno, cumprindo aquilo que Ele nos chamou a fazer, já tem significado, já tem valor. Simplesmente adorarmos o nosso Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez, mesmo sem conseguirmos calcular os benefícios disso para o nosso dia seguinte, já tem significado e já tem valor. Quando você abraça seu filho indo para o trabalho, talvez você não saiba que daqui a 10 anos ele vai se lembrar daquele abraço. Mas tem valor simplesmente em demonstrar amor para com seu filho, de demonstrar afeto, de demonstrar a sua preocupação para com ele. Encontre no ato o significado pelo que o ato é. Não pelo valor que muitas vezes nós damos além do que é devido às nossas ações. Às vezes falamos assim, tudo o que importa é o meu trabalho. Não é tudo o que importa. Seu trabalho é uma peça dentro de um grande quebra-cabeças que tem como objetivo final glorificar a Deus. O ato de abraçar seu filho pode talvez no seu filho não produzir nada, mas tem o valor simplesmente em abraçar. Construir tem o valor em construir. Viver tem o valor em viver. Acompanhar aqueles que sofrem tem valor nesse ato de demonstrar amor para com o próximo. Não de que vamos enxergar, que vamos mudar a vida da pessoa. Perspectiva que vem de Deus nos mostra que as ações que acontecem no tempo e na história não são caóticas, não são aleatórias, mas são soberanamente administradas pelo nosso Senhor, que na plenitude do tempo enviou seu Filho para nascer de uma mulher, para viver entre nós, para que tivesse um tempo em que ele chorasse pela morte de seu amigo Lázaro e reconhecesse o quanto a morte é uma fratura dentro da criação, uma anomalia que o Senhor extirpará, para que ele sofresse como nós sofremos, para que ele fosse tentado em todas as coisas como nós somos tentados em diversos tempos, em diversos momentos de nossa vida, para que ele morresse em nosso lugar, para que naquela cruz ele dissesse que tudo está consumado, para que ao ressuscitar ele prometesse um último dia, um último tempo, pelo menos da forma como nós conhecemos, e para que aguardássemos o ápice de toda história. Há tempo para todo o propósito debaixo. Há tempo para todo o propósito do ser humano, mas quando esse propósito é governado pelo Senhor. Meus irmãos, nós não conseguimos lidar com o tempo por nós mesmos. Nós vamos falhar se queremos administrar todas as coisas, mas nós podemos descansar naquele que soberanamente cuida da história, como cuidou de nossa vida em Cristo Jesus. Portanto, eu deixo duas aplicações para nós. Olhe para o tempo e talvez perceba que você não consegue nem mesmo entendê-lo de forma completa. A nossa mente não é perfeita. A nossa lógica já não é mais tão acurada. Existe um problema na história que se chama pecado. E nossas faculdades também caíram. Nossa consciência, o nosso raciocínio, tudo aquilo que tem a ver com o nosso intelecto também foi afetado.
Se nós não conseguimos nem mesmo compreender o tempo, como nós vamos administrar e regrar tudo em nossa vida? E como nós vamos dizer, o que eu farei agora, eu posso escolher talvez coisas que são essenciais para a minha vida, mas eu vou deixar para depois. Muitos às vezes deixam o compromisso com Cristo para depois, acreditando que são soberanos sobre o tempo, sobre os dias de suas vidas. A gente não consegue muitas vezes nem entender como o tempo se passa. A gente entra dentro de um shopping e quando se viu, se foram 6, 7 horas, porque outras pessoas até mesmo conseguem manipular a forma como nós percebemos a realidade ao nosso redor. Olhamos para um aplicativo, para uma rede social e algoritmos controlam a forma como nos relacionamos para que pensemos que foram segundos, minutos, uma horinha ou outra aqui, quando nós vimos foi uma grande parcela de nossa vida. Cuidado com como você tem lidado com o tempo da sua vida. Semana passada nós vimos que existe um dia chamado hoje. E tudo aquilo que tem valor eterno tem que ser resolvido hoje. Se existe uma dificuldade com alguém, não postergue isso para amanhã. Se existe um distanciamento do Senhor, corrija o rumo agora. Nós não conseguimos controlar o tempo. Mas aproveite o tempo. Essa é a minha segunda aplicação. Aproveite os dias como o Senhor deu. São os dias que o Senhor deu. É um dom de Deus. Tudo o que vem à nossa vida, inclusive os dias que nós vamos viver, sejam eles curtos ou longos, sejam poucos ou muitos, vem da mão do nosso Senhor. E reconhecer isso possibilita que a gente aproveite o tempo como o Senhor nos deu. Se nós temos uma carga horária de 8 horas de trabalho, aproveite para trabalhar. Se nós temos um tempo com a família, aproveite para estar com a família. Se o Senhor separou um dia para que Ele então fosse cultuado na presença dos seus irmãos, separe esse dia para o Senhor e aproveite esse dia como uma dádiva dada por Deus. Aproveite o tempo, é um dom de Deus. Porque Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E como eu disse na semana passada, inclusive o tempo. O tempo, como nós o percebemos, mesmo que de forma falha em alguma medida, também não é eterno. Ele foi criado. Há um primeiro segundo. Por isso há um último dia. E por isso nossa vida tem que ser colocada na perspectiva deste último dia. Existindo esse último dia para o tempo, na perspectiva que nós o conhecemos, ou se ele continuará da forma como ele existe, saiba que o importante é a sua vida agora. Havendo este último dia como nós cremos, o apóstolo Pedro nos exorta que nós devemos ser encontrados sem culpa, sem mácula e em paz. Orientemos cada ato de nossas vidas para que seja um ato de glória ao nosso Deus, não manchado por culpa, não maculado e um ato pacífico, agradável ao nosso Senhor. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque nossas vidas estão em Tuas mãos. O Senhor conhece cada um de nossos dias. O Senhor, ó Pai, determinou o dia em que nascemos. O Senhor determinou o dia em que morreremos. O Senhor determinou o dia em que uma nova vida nos foi dada em Cristo Jesus. Por isso, nossa oração é para que o Senhor nos ajude a descansar em Ti, a reconhecer que a Tua boa vontade está em curso, até mesmo quando sofremos, até mesmo quando o tempo é marcado por eventos que num primeiro momento não nos agradam, até mesmo quando nos alegramos, para que então cada palavra que saia da nossa boca seja de gratidão a Ti, de louvor ao Teu nome. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecer que nossos atos têm um valor, mas um valor que é determinado pelo Senhor. É um valor que é estabelecido pela Tua boa e maravilhosa vontade manifesta em nossas vidas. Que a nossa perspectiva seja a Tua,
que a Tua palavra nos oriente, para que então, ó Pai, reconheçamos que a vida debaixo do sol tem valor unicamente se os nossos olhos estão postos para acima do sol, fitos em Ti, fitos na eternidade assegurada pelo Senhor. O Senhor nos deu a liberdade de desfrutar, ó Pai, dos dias como eles se colocam diante de nós. Mas, ó Pai, que possamos viver de forma santa, de forma justa aos Teus olhos. Afinal, o nosso Senhor Jesus Cristo pagou um preço alto em nosso lugar, para que a nossa vida fosse mudada e para que nós consigamos agora, pelo poder do Teu Santo Espírito, remir o tempo que nos foi dado. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!